O Lauro Júnior, que é morador de Jandaia do Sul, pode chegar aqui, Laurim. Não tem como falar que... eu vejo você, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Léo, graças a Deus. Eu vejo o Júnior e lembro do filho do Volpato, de Sarandi, que teve aqui. E aí, falando, não teve como lembrar que é Volpato, e é Volpatinho, né? A gente brinca sempre aqui. Mas eu estou recebendo o Lauro Júnior, que é de Jandaia do Sul. Ele é vereador, está atuante, é o primeiro mandato. Sobre política a gente vai falar já, tá? Nós vamos em doses homeopáticas aqui para não assustar o convidado. Mas eles são empresários do ramo de autoescola. O seu pai tem uma história muito legal, de despachante na cidade. Mas eu quero falar, foi um bom ano para as autoescolas no Brasil inteiro? Como é que está o novo governo, as autoescolas? Tá sendo legal, Júnior? Léo, boa noite. O ramo de formação de condutores está sendo foi um ano produtivo, um ano de muito trabalho, porém de alguns ajustes, algumas mudanças. O governo propôs fez algumas propostas de mudança, algumas coisas já alteraram e outras mudanças ainda estão por vir. E toda mudança causa um desconforto, causa aí talvez um medo diante do ramo todo. Dos dois lados, né, Lauro Júnior? Dos dois lados, tanto do cliente seu, quanto das autoescolas, que tem que se adaptar ao novo sistema. Isso, criou um clima de instabilidade para todos, igual você disse, para o cliente e para as empresas. Porém, estamos acostumados já com a adaptação, o ramo de autoescola são pessoas, empresários que são batalhadoras e estão sempre abertos a mudanças. E essas propostas que foram colocadas pelo governo, nós estivemos reunidos muitas vezes aí com o intuito de ajudar, de somar, de colaborar, e a proposta do governo federal era desburocratizar o sistema. Nós estamos de acordo com isso, baratear, diminuir o custo de uma habilitação, é necessário, claro. Hoje, cada cidadão está cansado de tanta despesa, de tanto encargo. Então, o fato de poder reduzir o custo de uma habilitação, a classe de autoescola está a favor, porém, desde que faça isso ouvindo a classe, debatendo e faça as coisas de forma estruturada. Esse que é o nosso pedido para o governo. Tá, mas a classe é bem unida. É unida, tem sim a sua união, tem assim as autoescolas da região de Maringá, de Jandaia, de Apucarana, do Paraná de uma forma geral, são bem unidas. Porém, estamos sempre se unindo cada vez mais, buscando uma mudança que favoreça a população de uma forma geral, o cidadão jandaense, paranaense, de Maringá, o cidadão do Brasil, o brasileiro de uma forma geral, e também que fique aí uma formação que invista nas pessoas, preocupado com a vida, preocupado com cada pessoa, com cada brasileiro. Porque a gente tem percebido que alguns temas que foram discutidos pelo presidente em campanha, ele quer fazer questão. O tal do radar móvel, ele tirou. Aí um juiz, o Ministério Público, foi lá e pediu a volta dos radares nas rodovias federais, tal, porque ele entendeu que aumentou a quantidade de vítimas fatais. Então, eu acho que tem que ter exatamente o que você falou, essa coerência. Aí tem uma questão que ele quer que aumente a quantidade de pontos. Só 20 pontos é muito pouco. Muito foi falado, e tudo que mexe nesse setor dá uma polêmica muito grande, né? Principalmente nas redes sociais e tal. Sim. Ô, Léo, são propostas que estão sendo analisadas em Brasília, pelo governo federal, só que o que nós temos que tomar muito cuidado é que mais de 60% dos leitos hospitalares do SUS são ocupados por vítimas de acidente de trânsito. Então perceba, com todo esse trabalho que vem sendo realizado no Brasil nos últimos anos, para reduzir mortes, reduzir vítimas, a situação é crítica ainda. Agora imagine só, nós não podemos tirar a formação de condutores de qualquer jeito. Temos que investir nas pessoas. Para quê? Para que essas mortes se tornem cada vez menos no Brasil. Porque é uma arma e envolve o quê? Educação no trânsito. A educação no trânsito deveria ser trabalhada desde lá de criança, para a meninada, porque eles já vão crescendo com uma mudança de comportamento muito diferente. É muito mais fácil você ensinar a criança a forma correta de se comportar no trânsito do que pedir para um adulto ou orientar o adulto a mudar seu comportamento. Então esse é o grande pedido nosso da classe de autoescolas, é que invista nas crianças, invista na educação primeiramente, e aí depois com certeza o Brasil vai conseguir retirar os radares, vai conseguir fazer a fiscalização de uma forma mais diferente. Hoje a Polícia Rodoviária Federal, as nossas polícias, têm muito trabalho. Por quê? Por causa de imprudência, por causa de falha humana. A maior parte dos acidentes são decorridos de falha humana. Então, por quê? Por falta de educação no trânsito.
Pois é, até muito se fala sobre a criação do trânsito ser matéria no currículo escolar, que seria uma boa para ensinar a meninada já aos 5, 6 aninhos, e para essa criança já corrigir o pai e a mãe no volante. Então, são propostas aí interessantes que a gente vê com bons olhos, né? Hoje já existe no Código de Trânsito Brasileiro, Léo, essa questão da educação do trânsito nas escolas. Porém, falta ainda execução. Porém, falta envolver o poder público, ter essa decisão de falar, vamos fazer acontecer. Isso é prioridade, isso é necessidade. Sem dúvida. Eu acredito que, havendo uma mudança nessa educação do cidadão brasileiro, vai refletir, talvez um pouquinho a longo prazo, mas vai refletir, vai ter benefício à população do Brasil de uma forma geral. Porque não é uma missão tão simples, não. Até porque a gente vai abordar 2 assuntos aqui. A questão do trânsito é feita por pessoas, aí tem diferentes idades, né, que está ao volante. Uns ouvem bem, outros não enxergam bem, outros são mais apavorados, outros são mais cautelosos, entendeu? Um tem muita experiência, outro não tem nada de experiência. Uns ficam bloqueados, nervosos ao volante. Então não é uma missão tão simples você entregar uma CNH para o seu cliente e falar, oh, boa sorte, não faça borrada. Também não é assim. É complicado isso aí, né? Complicado. Essa formação de condutores, Léo, ela é delicada porque, igual você falou, envolve comportamento, envolve pessoas, e não somente na condução de veículos, mas enquanto pedestre, enquanto ciclistas, motociclistas. Então você perceba aqui na nossa região de Maringá, quantos acidentes tem com motociclistas. Mas será que a nossa estrutura das cidades é tão ruim assim? Ou é sinal que o ser humano, o condutor, o pedestre, a pessoa, ela precisa de uma formação diferenciada? Então nós temos que investir sempre nas pessoas e fazer com que essa mudança de comportamento ocorra para trazer segurança para os nossos filhos, para todos os nossos familiares também. Tá certo, eu estou falando com o Lauro Júnior, da Autoescola Jandaia. Não precisa nem falar que é em Jandaia do Sul. Você aguenta só um pouquinho ali na minha tribuninha, já você volta, que a gente vai falar sobre política. Ele que é vereador lá, não vou perder essa oportunidade, não. Deixa eu falar para você do Centro Auditivo Audiomax, que agora inaugurou essa loja nova chamada Alviton. Fica na Avenida Paraná com